Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão número 5 da prova de Química do ITA de 2015, cujo tema é pressão de vapor e interações intermoleculares, mais especificamente em compostos orgânicos. Vamos ler a questão muito boa. Considere os seguintes compostos químicos que se encontram no estado líquido a temperatura de 298 Kelvin e pressão ambiente de 1 bar. Os compostos são 2-metilpentano, 3-metilpentano, 2,2-dimetilbutano, 2,3-dimetilbutano e hexano. Nestas condições, assinale a opção que apresenta a ordem decrescente, tá, da magnitude da pressão de vapor dos respectivos compostos. Perfeito, pessoal. É uma questão então que você vai ter que analisar um por um, usar das suas habilidades carteadoras para resolver o problema, mas um problema relativamente simples de resolver, mas você vai ter que saber aí relacionar química orgânica com físico-química, estrutura de compostos, vai dar um pouquinho de trabalho. Perfeito? Então, para começar a questão não tem jeito, você vai ter que ler as estruturas e escrever as suas fórmulas estruturais. Eu optei aqui no vídeo por colocar as fórmulas estruturais de traços. Então, primeiro, 2-metilpentano, uma cadeia de 5 carbonos com radical metil no carbono 2. 3-metilpentano, né? Também o pentano, só que com metil no carbono 3. 2,2-dimetilbutano, uma cadeia principal de 4 carbonos, no carbono 2 dessa cadeia, 2 radicais metil, 2,2-dimetil. E aqui uma cadeia de 4 carbonos, 2,3-dimetilbutano, com um metil no carbono 2 e um metil no carbono 3. E por último, o hexano, correto? E aí, com base nessas informações, eu vou ter que encontrar, né, colocar na ordem decrescente da magnitude da pressão de vapor desses compostos. Então, o que eu faria? Eu colocaria esses compostos em linha, mas antes eu teria que pensar o seguinte: quanto maior a intensidade da interação intermolecular, menor a pressão de vapor. O que eu quero dizer com isso? Se a espécie em fase líquida interage muito fortemente umas com as outras, as moléculas se interagem muito fortemente umas com as outras, elas vão ter dificuldade de evaporar e exercer assim sobre a superfície do líquido a pressão de vapor. Então lembra, maior interação, menor pressão de vapor. Com isso, você já tem aqui, olha, em linha, as 5 moléculas que você acabou de descobrir lá. 1, 2, 3, 4, 5. A gente não vai ficar colocando os nomes agora, vamos tratá-las como números, porque os nomes são grandes e chatos de ficar falando. Tá? E aí, olha, para entender a interação intermolecular, você teria que pensar que essas moléculas interagem umas com as outras, né, numa espécie de um encaixe entre moléculas. Então, eu faria da seguinte forma, se eu estivesse na prova. Na verdade, eu não faria assim, mas eu pensaria numa réplica dessas moléculas interagindo umas com as outras. Só de olhar, então, eu vejo que a interação mais efetiva, um encaixe melhor entre essas moléculas, a interação que permite uma maior aproximação para a formação do dipolo induzido, né? Aquela interação de Van der Waals que a gente conhece nos compostos apolares, nos compostos orgânicos que não têm nenhum grupo funcional, alcanos, né? Nesse caso, eu pensaria que a interação mais forte é no 5. Então, logicamente, ele teria a menor pressão de vapor. Como eu tenho que colocar em ordem decrescente, eu já sei que o 5 seria o menor da lista. Faz sentido isso para você? Porque para mim faz. Então vamos ver o seguinte. Agora eu vou olhar para outro composto aqui, o mais ramificado de todos, que é o 3, que tem um carbono quaternário, né? Essa estrutura ela é volumosa. A aproximação entre moléculas desse composto 3 seria um pouco mais dificultada pelo volume desse carbono quaternário. Isso dificultaria muito a aproximação. Então eu julgaria que aqui eu teria interação mais fraca ou a maior pressão de vapor, o composto mais volátil. Então eu já sei que a maior pressão de vapor seria do composto número 3, a menor pressão de vapor seria do composto número 5. Lembra aí, olha, isso já dá, né, algumas opções para o carteado. Tá? Aí agora eu fico com a análise do composto 1, 2 e o 4, que estão sobrando aí. Eu vejo o seguinte, entre 1, 2 e 4, o 4 ele tem mais ramificações. Então, quanto mais ramificações, repara aí que o número de carbonos é o mesmo, né? Todo mundo aí é isômero, correto? Né? Isômero de alguma coisa, ou de cadeia, né? como é a maioria aí, ou de posição, como é 1 e 2, tá certo? Cadeia 1 e 5, 2 e 5 são de cadeia, correto?
Agora, o composto 4 e o composto 1 e 2, o 4 ele é mais ramificado, então eu espero que ele tenha uma interação mais fraca do que 1 e 2. Então ele seria a segunda maior pressão de vapor. Só não seria maior do que a do composto 3, porque o 3, embora ele tenha o mesmo número de ramificações, ele tem um carbono quaternário que dificultaria essa aproximação. Perfeito? E aí sobrou 1 e 2, que aí é a parte que eu usaria o carteado na hora da prova, que já dá para responder a questão só com essas informações. Que eles seriam, então, olha, como o 3 é o primeiro, o 4 é o segundo, tá? O quinto seria o número 5 seria a quinta menor pressão de vapor, correto? Tem que colocar em ordem decrescente. 1 e o 2 seria ou o terceiro ou o quarto. Então, carteando, você marcaria 3, 4, 1, 2, 5 ou 3, 4, 2, 1, 5. Né? E torce, reza, faz a fezinha para ter uma dessas opções. Perfeito? Tá? Aí você vai lá, 3, 4, 2, 1, 5 ou 3, 4, 1, 2, 5, tem a opção letra C. Pronto, você marcou e foi feliz. Tá? Mas aí sempre vai ter aquela pessoa, poxa, mas se eu estiver fazendo uma prova aberta e tiver que colocar os 5 em ordem? Aí, meu amigo, seria um pouquinho mais complicado. Tá? Eu estou carteando nessa informação, mas eu julgaria que dentre essas duas moléculas, 1 e 2, né, para saber quem teria a melhor interação, a interação mais forte, eu chutaria que era o 2. E o motivo é simples, é uma molécula mais simétrica. Né? A simetria na natureza ela permite a união de várias fórmulas iguais, como essa 2, né, no encaixe melhor. Eu pensaria assim. E aí, como ela interagiria melhor com as moléculas idênticas a ela teria uma maior interação, menor pressão de vapor. Então seria ali antes das 5 ali, tá certo? Perfeito, pessoal? Então é isso, uma questão de nível médio, indo ali para o difícil, porque vai te fazer pensar um pouquinho mais, fazer bastantes relações, mas uma questão legal. Espero que você tenha gostado. Convido você a se inscrever no canal, youtube.com/lucasfagundesquímica, facebook.com/bizuaulas, para você dar a curtida, dar aquele like na página. Perfeito, pessoal? Então compartilhe isso com os colegas, né? E quanto mais pessoas isso atingir, mais trabalho eu vou fazer aparecer aqui na página. Perfeito? Lembre que eu estou fazendo isso com muito carinho por vocês. Grande abraço, valeu!